Você pode sentir essa luta interna, não é? É como se houvesse duas forças opostas puxando você para direções diferentes. De um lado, aquele desejo profundo de cuidar, de amar, de se doar completamente, quase uma missão sagrada. Do outro, uma voz sussurrante, quase perdida, pedindo espaço para respirar, um espaço para ser simplesmente você, inteiro e não um reflexo da dor do outro. E essa tensão constante não é sinal de fraqueza, é o sinal de que você está vivo, que dentro de você existe uma batalha que precisa ser encarada. Imagine por um momento que sua capacidade de empatia, essa sua habilidade rara de sentir intensamente, de se conectar com as emoções alheias, é na verdade um fogo. Um fogo que pode aquecer e iluminar, mas também queimar e consumir. O que acontece quando esse fogo não encontra limites? Ele se espalha, queima o que está ao redor e, no fim, deixa você exausto, ferido e invisível para si mesmo. Essa é a armadilha que Carl Jung nos ajudou a enxergar: o homem empático, o homem que sente demais. Muitas vezes é o primeiro a ser drenado, explorado e, no fim, deixado de lado. Não porque ele não tenha valor, muito pelo contrário, mas porque não aprendeu a estabelecer as fronteiras que o protegem de ser consumido por essa empatia desenfreada. Você pode ter passado por isso, dar demais, esperar pouco em troca, carregar o peso do mundo na alma e se perguntar, no silêncio da noite, onde foi que perdeu a si mesmo. Essa sensação não é por acaso, ela é o eco da sua própria sombra, aquela parte oculta de você que ainda não foi reconhecida, acolhida e integrada. Quando falamos de sombra, não estamos falando de algo ruim ou sombrio apenas. Estamos falando daquilo que você reprime para ser aceito, do medo que você esconde para não parecer fraco, das dores antigas que ninguém viu. Essa sombra, se ignorada, cresce, domina e projeta suas sombras nas pessoas que você mais quer ajudar, criando um ciclo onde você é sempre o salvador, mas nunca salvo. E aí você se pergunta, como quebrar esse ciclo? Como encontrar a força para não ser só uma esponja que absorve a dor do mundo, mas sim um homem que sabe quando acolher e quando se afastar para preservar a própria essência? A resposta começa quando você decide que a sua cura não pode depender do outro, que o seu valor não está em quanto você dá, mas em quem você é quando não há ninguém olhando. Jung nos ensina que a verdadeira força do empático está em se tornar consciente da própria escuridão, de seus medos, limites e necessidades, e a partir daí, construir um espaço interno onde o amor não precise ser uma via de mão única. Ao assumir essa consciência, você não só protege sua energia, mas também se torna um farol. Um farol que atrai respeito, que inspira profundidade e autenticidade. Não um amor que consome, mas um amor que sustenta. Um amor que reconhece o valor da própria sombra, que acolhe a própria humanidade com todas as suas complexidades. Esse processo não é simples e certamente não é rápido. Ele exige coragem, a coragem de olhar para dentro, de aceitar que você também precisa ser cuidado, de entender que dizer não é um ato de amor próprio tão poderoso quanto qualquer gesto generoso. Mas aqui está a chave. Essa jornada não precisa ser solitária. Se você está pronto para dar os primeiros passos rumo a essa transformação, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade que busca entender e viver essa verdade. Juntos, vamos desmistificar a empatia, reconstruir nossos limites e aprender que a verdadeira força está em ser inteiro, não em ser infinitamente disponível, porque ser empático não é ser fraco, é ter a sabedoria para escolher quando se doar e quando preservar o que mais importa, você mesmo. Você já parou para pensar por quê, apesar de toda essa entrega, o vazio insiste em se instalar? Por que o esforço constante para ser o porto seguro de alguém, o ombro onde se apoia, acaba deixando você mais só e mais exausto? Jung diria que essa é a voz da sombra,
falando em seu silêncio, exigindo ser ouvida. E até que você a escute, ela seguirá usando sua generosidade como ponte para entrar sem ser convidada. Essa sombra, escondida atrás da máscara da empatia, não é apenas um espectro sombrio, é uma parte viva da sua psique que implora por reconhecimento. Ela representa tudo que você reprimiu para ser aceito. A raiva não expressa, o medo de rejeição, a tristeza silenciada. Você passou a vida se moldando para não perder o amor e a aprovação daqueles ao seu redor, sacrificando pedaços de si mesmo no processo. E quando esse sacrifício se torna um padrão, ele se transforma em prisão. Na busca por ser tudo para os outros, você começou a se perder de vista. Suas necessidades foram empurradas para o fundo. Seu eu autêntico foi escondido atrás de um papel que nunca escolheu, mas que se viu obrigado a desempenhar. O homem empático é frequentemente aquele que não aprendeu a dizer não, não por fraqueza, mas por medo de abandono, por acreditar que sua existência depende da aprovação alheia. Jung nos alerta para o perigo desse cenário. Quando você não reconhece e aceita sua própria sombra, ela começa a dominar sua vida de forma inconsciente. Você se torna uma marionete, puxada pelas cordas invisíveis daquilo que teme e reprime. Esse medo não permite que você estabeleça limites claros, e sua empatia se torna um terreno fértil para ser manipulado, drenado e, no fim, descartado. Mas não se engane pensando que isso é algo externo ou culpa dos outros. É um convite para olhar para dentro, para perceber que a verdadeira luta não está fora, mas em seu próprio mundo interior. A sombra dentro de você não quer destruí-lo, ela quer ser reconhecida, integrada, é a chave para sua liberdade e para a construção de relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Ao ignorar essa parte sua, você continua preso no ciclo de repetir as mesmas histórias, atraindo parceiros que exploram sua bondade, vivendo relacionamentos onde seu amor é mal compreendido e sofrendo em silêncio sem nunca entender a raiz da dor. Jung nos lembra que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa transformação exige coragem, uma coragem que muitos não estão dispostos a cultivar. Exige que você aceite que nem todo sofrimento é sinal de virtude, que nem toda entrega é sinal de força. A verdadeira força está em reconhecer seus limites, em defender seu espaço emocional, em escolher a si mesmo com a mesma intensidade com que escolhe cuidar dos outros. Quando essa mudança acontece, você deixa de ser um campo aberto para tempestades emocionais e se torna uma fortaleza de equilíbrio e autenticidade. Você não perde a capacidade de sentir, pelo contrário, aprende a filtrar o que realmente merece sua atenção e energia. Aprende a amar sem se perder no processo. Essa é a grande revelação de Jung para o homem empático. Não basta sentir, é preciso se ancorar. Não basta doar, é necessário preservar. E somente quando você faz as pazes com sua própria sombra, pode oferecer um amor que não se desgasta, um amor que inspira respeito, reciprocidade e crescimento mútuo. Essa jornada não é fácil, mas é a única que leva à liberdade verdadeira. Ao olhar para dentro e aceitar cada parte de si, você começa a romper as correntes invisíveis que o prendem e a caminhar rumo a uma vida onde o amor não é uma dívida, mas uma escolha consciente. Neste caminho, o equilíbrio deixa de ser um ideal distante e se torna sua realidade. Você não é mais o homem que dá tudo e fica vazio. Você se torna o homem que oferece o melhor de si, sem perder sua essência, e isso, sem dúvida, transforma não só sua vida, mas a vida daqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho. Permita-se essa transformação profunda, porque só quem se conhece verdadeiramente pode amar sem medo, pode se doar sem se perder e pode finalmente ser livre. Você já percebeu como, muitas vezes, a empatia intensa pode se tornar uma arbilha invisível? Ela chega disfarçada de virtude, de cuidado, de amor, mas sem a consciência certa, pode se transformar
em uma prisão emocional que corrói silenciosamente sua alma. É nesse ponto que muitos homens empáticos se encontram amarrados a um ciclo de dar demais e receber de menos, de se perder no outro e esquecer quem realmente são. Carl Jung nos alerta que a empatia sem limites não é força, é fragilidade disfarçada. É um convite ao desgaste, à exaustão, ao esvaziamento gradual. Quando seu coração está aberto demais, mas sua espinha é frágil, você não atrai amor. Você atrai aqueles que vêm para usar, para sugar, para testar o quão longe você vai se entregar sem resistência. E o mais cruel é que nesse processo, você mesmo se permite ser usado, confundindo essa entrega com sacrifício nobre, com devoção verdadeira. É aqui que o jogo emocional se torna perigoso, porque o mundo moderno sabe exatamente como explorar essa dinâmica. Em uma era onde a validação se transformou em moeda, onde o controle se disfarça de afeto, o homem empático se torna o alvo perfeito. Ele é aquele que diz sim quando queria dizer não, que tolera o intolerável na esperança de que seu amor seja suficiente para mudar a história. Ele não percebe que, na verdade, está sendo manipulado, não por maldade, mas pela dinâmica inconsciente de suas próprias feridas não curadas. Mas o ponto crucial é que ninguém pode salvar alguém que não está disposto a se salvar. E é essa verdade dura que muitos empáticos relutam em aceitar. Eles se tornam terapeutas involuntários, carregando o fardo das dores alheias, enquanto negam o direito de cuidar de si mesmos. Cada lágrima que enxugam, cada crise que acalmam, é um passo para longe de si mesmos e para mais perto de uma solidão profunda e silenciosa. E o que resta no fim? Um homem cansado, invisível para o mundo e para si próprio, cuja energia foi drenada por aqueles que prometiam amar, mas só souberam exigir. E aí nasce o ressentimento, a dúvida, o desespero. Porque amar demais sem limites não é amor, é autodestruição disfarçada. Mas Carl Jung nos oferece uma saída, um caminho para reencontrar o equilíbrio perdido. Ele nos convida a reconhecer nossa sombra, aquela parte oculta que contém não apenas o que tememos, mas também a força que precisamos para romper o ciclo. Porque só enfrentando a escuridão interior é que podemos restaurar a luz verdadeira, aquela que não depende da aprovação externa para brilhar. O processo exige que você aprenda a dizer não sem culpa, que construa muros invisíveis que não rejeitam, mas protegem, que valorize seus próprios limites, com a mesma intensidade que valoriza o bem-estar dos outros. Porque a verdadeira empatia nasce da integridade, da autenticidade, do respeito por si mesmo tanto quanto pelo próximo. E aqui está a chave. Quando você se torna firme em seu próprio centro, quando você se ancora na sua própria verdade, o mundo começa a respeitá-lo de outra forma. As pessoas param de tentar usá-lo porque percebem que você não está mais disponível para quem não o valoriza. Você deixa de ser o alívio temporário para as dores alheias e se torna um farol de força e presença. Um homem que não se perde no outro, mas que se mantém inteiro, mesmo diante do caos emocional. Este é um convite para que você reflita até que ponto você tem permitido que sua empatia se torne uma porta aberta para a exploração, até que ponto você tem ignorado a necessidade vital de cuidar de si mesmo. A transformação começa quando você decide que merece respeito, que merece amor verdadeiro, e que isso começa por você. Se este vídeo tem tocado algo em você, algo que você sente mas talvez não saiba expressar, deixe seu like. É um pequeno gesto que fortalece nossa missão de ajudar homens empáticos a despertarem para sua própria força. Porque juntos construímos não apenas um canal, mas uma comunidade onde a empatia é cultivada com sabedoria e onde o respeito por si mesmo é a base de toda relação verdadeira. E lembre-se, cuidar de si não é egoísmo, é um ato de coragem, é o primeiro passo para que seu amor seja genuíno, saudável e duradouro, não apenas para os outros, mas principalmente para você. Há uma linha tênue, quase imperceptível, entre a empatia que nutre e a que corrói. E o homem empático, que não aprende a se proteger,
acaba cruzando essa linha sem perceber. Triple. Ele se torna um receptáculo, um vaso quebrado tentando segurar tempestades alheias, sem nunca se preocupar com a própria integridade. Essa ausência de limites o transforma em um refém, aprisionado numa relação onde seu valor é medido pela capacidade de suportar, de perdoar, de carregar o que não lhe pertence. A raiz desse fenômeno está no que Jung denominou de complexo. Um complexo é um conjunto de emoções e experiências reprimidas, que atuam como forças autônomas dentro da psique, muitas vezes controlando pensamentos, sentimentos e comportamentos, sem que a pessoa tenha consciência disso. No caso do homem empático, seu complexo é alimentado pelo desejo profundo de ser necessário, amado, reconhecido, mas de uma forma que ignora sua própria sombra, sua dor, suas necessidades. Ele vive para suprir o vazio alheio, enquanto o próprio vazio dentro dele se expande silenciosamente. Esse vazio é um abismo, onde moram as feridas não curadas, as vozes da criança interior, que não foi vista, do menino que aprendeu que amar significa sofrer, do homem que acredita que deve ser forte para os outros, mesmo que isso o quebre por dentro. Jung nos lembra que a sombra, esse lado obscuro da psique, não desaparece quando ignorado, ela apenas se torna mais poderosa, infiltrando-se nas nossas escolhas e relações, atraindo situações que refletem nossos conflitos internos. Para o empático desavisado, isso significa entrar em ciclos repetitivos de relacionamentos desgastantes, onde ele sempre se perde e sempre é usado. E mais, esse homem não apenas atrai mulheres que o testam e drenam, mas ele próprio contribui para esse padrão, porque desconhece a força que reside na assertividade, na definição clara de limites, no não que protege, não rejeita. Ele confunde a ausência de barreiras com entrega genuína, confundindo o estar presente com ser invadido. Jung enfatiza que a verdadeira individuação, o caminho para a maturidade emocional, exige exatamente o contrário, o desenvolvimento de uma membrana psíquica que seja permeável o suficiente para o contato real, mas firme o bastante para a proteção da própria essência. Esse processo não é simples nem confortável. Enfrentar a própria sombra requer coragem para encarar as partes de si mesmo que foram rejeitadas ou ignoradas. Para muitos homens empáticos, isso significa desconstruir o mito do Salvador, aquele papel que lhes foi atribuído ou que assumiram inconscientemente como mecanismo de sobrevivência. Eles precisam perceber que salvar o outro à custa de si mesmo não é amor, é autossabotagem. Que seu valor não está no quanto aguentam ou no quanto se doam, mas na autenticidade de sua presença e no respeito por suas próprias necessidades. Ao abraçar essa verdade, o homem empático começa a entender que a empatia com os outros só é saudável se for acompanhada pela empatia consigo mesmo. Que ser sensível não significa estar vulnerável o tempo todo, mas ser capaz de reconhecer e respeitar seus próprios limites. Que amor próprio não é egoísmo, mas a base para relacionamentos genuínos e equilibrados. Jung nos lembra que a verdadeira força não está na resistência cega, mas na capacidade de fluir entre o cuidado ao outro e a proteção da própria alma. Esse despertar traz um novo horizonte. O homem que se conhece e se respeita não mais aceita ser um refúgio para sombras alheias que não lhe pertencem. Ele aprende a distinguir entre o que pode carregar e o que deve deixar ir. Reconhece que sua missão não é consertar o mundo, mas manter-se íntegro dentro dele. Essa transformação o torna um farol, um exemplo silencioso, capaz de atrair pessoas que valorizam sua presença genuína e não sua submissão emocional. É aqui que o ciclo pode ser quebrado, onde a história de ser usado e descartado dá lugar a uma narrativa de poder pessoal, de amor consciente e de relações baseadas na reciprocidade e no respeito. Jung nos ensina que o caminho da individuação é longo, mas essencial. É a jornada de sair da projeção, de assumir responsabilidade pela própria sombra e de construir uma vida que honre tanto a sensibilidade
quanto à força. E no silêncio desse processo, o homem empático redescobre sua voz, aquela que havia sido abafada pela necessidade de agradar e salvar. Ele encontra seu próprio espaço no mundo, não como um coadjuvante na história dos outros, mas como o protagonista da sua própria vida. Uma vida onde a empatia deixa de ser armadilha e se torna a ponte para uma existência plena, íntegra e autêntica. O momento da virada para o homem empático não surge de um lampejo súbito, mas de um acúmulo silencioso de desconforto e questionamentos que brotam das profundezas do ser. É quando as antigas estratégias, antes eficazes, começam a falhar. O homem percebe que quanto mais ele se entrega, mais vazio se torna. Que o esforço para salvar e agradar não resulta em amor verdadeiro, mas em desgaste e solidão. Esse despertar, ainda que doloroso, é o chamado para um novo modo de existir, uma nova relação consigo mesmo e com o mundo. Jung nos ensina que a sombra, essa parte oculta e rejeitada de nós mesmos, não desaparece com o simples desejo de esquecê-la. Pelo contrário, ela se intensifica, busca ser reconhecida, clamando por integração. No empático, a sombra pode manifestar-se como ressentimento silencioso, exaustão emocional ou até mesmo uma sensação de alienação profunda. Ele vive um paradoxo cruel, quer ser visto, amado e compreendido, mas esconde as partes suas que mais precisam de cuidado, temendo rejeição. Essa dinâmica cria uma armadilha perigosa. O empático se transforma em prisioneiro de seu próprio mito, um mártir que acredita que sua dor é o preço justo pela sua dedicação. Jung alertava que essa narrativa é uma ilusão que aprisiona. A verdadeira força não está no sacrifício sem fim, mas no equilíbrio entre entrega e proteção. O empático precisa aprender a ser guardião de seu próprio coração, não apenas do coração dos outros. No entanto, essa mudança exige coragem. A coragem de olhar para dentro sem maquiar as feridas, de questionar padrões enraizados e de resistir ao impulso automático de agradar e salvar. Significa reconhecer que dizer não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. Que estabelecer limites claros é essencial para manter a integridade e a saúde emocional. Jung ressaltava que a individuação, o processo de se tornar inteiro, passa pela aceitação dessas contradições internas. À medida que o homem empático se reconecta com sua sombra, ele começa a perceber as projeções que fez sobre as mulheres com quem se relacionou. Aquela parceira aparentemente frágil que precisava ser salva não é apenas ela, é uma manifestação das partes suas que ele ainda não integrou. Ele se dá conta de que suas escolhas afetivas repetem padrões inconscientes, buscando confirmar suas próprias crenças sobre amor, valor e dignidade. Este insight é libertador, pois abre espaço para a transformação verdadeira. Ele deixa de se ver como vítima das circunstâncias ou do outro e passa a ser responsável por seu próprio destino. Jung afirmava que até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Quando o empático desperta para isso, rompe o ciclo de autossabotagem e começa a construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, autenticidade e autonomia emocional. É importante lembrar que esse processo não é linear nem fácil. Haverá recaídas, dúvidas, momentos de medo, mas a cada passo dado na direção da consciência, o empático fortalece seu centro interno. Ele aprende a reconhecer as armadilhas emocionais, a não se deixar arrastar pelo turbilhão das emoções alheias e a escolher com clareza onde investir sua energia. Essa transformação repercute profundamente em sua vida, não apenas nas relações amorosas, mas em todas as esferas: trabalho, amizades, família. Ele deixa de ser aquele homem que se perde no outro para se tornar alguém íntegro, capaz de estabelecer conexões profundas sem se diluir. É a jornada do herói interior, do homem que enfrenta seus fantasmas para renascer em sua plenitude. Se você se identifica com essa história, reflita:
Quais são os padrões que você repete? Onde você ainda permite que sua empatia se torne uma armadilha? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua voz pode ser a luz que outro irmão precisa para começar sua própria jornada de consciência. Lembre-se, reconhecer esses desafios não é sinal de fraqueza, mas de força. A força de quem decide não mais ser refém de antigos ciclos e escolhe a autonomia emocional. Jung nos legou um mapa para essa transformação, e a decisão de caminhar por ele é sua. À medida que o homem empático mergulha mais fundo em sua jornada, ele encontra uma verdade que muitas vezes é difícil de aceitar. O amor que ele tanto buscava fora dele está, na verdade, preso dentro de si mesmo. Aquele vazio que parecia se preencher com o afeto dos outros, com a aprovação e com o papel de cuidador incansável, começa a revelar-se como um eco do que nunca foi nutrido em sua própria alma. Carl Jung nos fala da importância da individuação, do processo pelo qual nos tornamos seres inteiros ao integrar todas as partes do nosso ser, as luzes e as sombras, os desejos e os medos, a força e a vulnerabilidade. Para o empático, isso significa reconhecer que sua necessidade incessante de ser o salvador, de carregar o sofrimento alheio, é uma máscara para a própria ferida não curada. Ele percebe que a entrega sem limites, longe de ser um ato de amor, é uma fuga daquilo que ele teme enfrentar dentro de si. Essa percepção traz um choque, porque significa que a mudança não pode vir do outro, não pode depender da resposta do mundo externo. A verdadeira transformação só acontece quando ele se volta para dentro, quando assume a responsabilidade por sua própria cura. Jung diria que o inconsciente se manifesta em nossas relações como um espelho de nossas partes não reconhecidas. Portanto, o que ele atraía nas mulheres, a dor, a necessidade, o caos emocional, não era um acaso, mas um reflexo das suas próprias dinâmicas internas. É um encontro difícil, pois requer que o empático olhe para sua própria sombra com honestidade brutal, enfrentar as partes de si que foram negligenciadas, reprimidas ou mesmo odiadas. Reconhecer a criança que aprendeu cedo demais a sufocar suas emoções para sobreviver. Admitir a dor que foi empurrada para o fundo do poço da alma, muitas vezes invisível até para ele mesmo. Jung nos ensina que o processo não é um caminho de eliminação do sofrimento, mas de integração. Acolher o que é humano em nós, com todas as suas contradições. Nesse processo, o homem empático começa a desenvolver algo fundamental: limites saudáveis. Limites que não são muros frios, mas membranas porosas, que permitem a conexão sem a dissolução. Limites que o protegem da absorção destrutiva do sofrimento alheio e que preservam sua energia para aquilo que é verdadeiramente essencial. Ele aprende a dizer não sem culpa, a priorizar sua própria saúde emocional e a escolher onde investir seu coração. Jung nos alerta que a ausência desses limites leva ao que ele chama de inflamação do complexo feminino interior, um estado em que o homem perde sua polaridade emocional, tornando-se excessivamente reativo, dependente da validação externa e incapaz de sustentar sua própria presença. Essa condição não só o esgota, mas o torna incapaz de estabelecer relações genuínas baseadas em respeito e equilíbrio. À medida que ele trabalha para integrar essa sombra, o empático descobre a força que sempre esteve latente, uma força que não se manifesta na dureza, mas na autenticidade, na clareza e na coragem de ser vulnerável sem se perder. Ele compreende que o verdadeiro poder masculino não está em controlar ou salvar, mas em estar presente, firme e íntegro, mesmo diante do caos emocional do outro. Este despertar também traz uma nova visão do amor, não mais uma batalha constante para ser necessário, mas um espaço onde ambos os parceiros são vistos em sua totalidade, com suas luzes, suas sombras e seus limites, onde a intimidade não é sinônimo de fusão, mas de respeito mútuo, onde o empático pode amar sem se perder e ser amado pelo que realmente é,
não pelo que acredita precisar ser. Essa jornada não é isenta de desafios. Haverá momentos de dúvida, recaídas em antigos padrões e confrontos dolorosos com a própria sombra, mas cada passo rumo à consciência é um passo para a liberdade. Jung afirmava que a sombra só pode ser iluminada pela luz da consciência. Portanto, a transformação do homem empático é um convite à coragem. Coragem para sair da escuridão do auto-engano, para reclamar seu espaço no mundo como um ser completo e íntegro. Essa reconstrução interna reverbera em todas as áreas da vida, nas amizades, onde ele passa a estabelecer conexões mais autênticas e menos codependentes, no trabalho, onde sua energia é direcionada com foco e não dispersa em esforços infrutíferos, e nos relacionamentos amorosos, onde ele deixa de ser um espelho de sofrimento para se tornar um parceiro íntegro, capaz de dar e receber amor de forma saudável. Por fim, essa é a grande lição de Jung para o homem empático. A verdadeira libertação não está em escapar da dor, mas em encontrar o poder dentro dela. O poder de se tornar inteiro, de criar uma vida que não depende da aprovação alheia e de amar sem medo de perder a si mesmo. O empático desperto não é um mártir, mas um mestre do próprio destino, um guardião da própria alma. Essa transformação é o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica e mais livre. Uma vida onde a empatia se torna sabedoria e o amor um ato de coragem. No percurso da transformação do homem empático, chega um momento crucial, onde a realidade se revela com toda a sua complexidade e urgência. Não basta apenas compreender a sombra, é necessário integrá-la, trazê-la para a consciência e acolhê-la com uma firmeza amorosa. Jung nos lembra que a sombra não é um inimigo a ser derrotado, mas uma parte vital de nós mesmos que insiste em ser reconhecida para que haja verdadeira cura. Essa integração é desafiadora porque implica confrontar aspectos que por muito tempo foram negados, rejeitados ou até mesmo odiados. A ferida interna que impulsionava o empático a se perder no sofrimento alheio agora exige que ele se volte para dentro, que reconheça a sua própria dor, seus medos e vulnerabilidades. Ele começa a perceber que o hábito de se sacrificar pelo outro não é um ato de amor genuíno, mas uma fuga da responsabilidade de cuidar de si mesmo. O empático aprende que o equilíbrio não é uma linha reta, mas um movimento constante entre o dar e o receber, o conectar e o preservar, o abrir e o proteger. Ele descobre que, para amar verdadeiramente o outro, é preciso antes amar a si mesmo de forma profunda e incondicional, sem máscaras nem concessões que neguem sua essência. Essa autoaceitação é um ato revolucionário para alguém que passou a vida acreditando que seu valor dependia do quanto podia carregar a dor alheia. Jung descreve a individuação como o processo pelo qual nos tornamos seres únicos e inteiros. Para o homem empático, isso significa atravessar o território inexplorado de sua própria psique, incluindo o confronto com seus medos mais profundos, o medo da rejeição, do abandono, do fracasso. Ao fazer isso, ele não apenas rompe com o ciclo destrutivo de codependência, mas também cria um espaço interno onde pode florescer sua autenticidade. Esse espaço de autenticidade não é solitário nem frio, é um núcleo de força que permite ao empático estabelecer relações mais saudáveis, baseadas na reciprocidade e no respeito mútuo. Ele aprende a reconhecer quando está sendo usado, manipulado ou drenado, e desenvolve a coragem de impor limites sem culpa, sem medo de perder o outro. Essa capacidade é o que Jung chamaria de saber diferenciar o eu do outro, uma conquista fundamental para qualquer jornada espiritual ou emocional. A transformação não significa que as dificuldades desaparecem. Pelo contrário, novos desafios emergem, pois o empático agora caminha com olhos abertos, consciente das armadilhas do passado e preparado para resistir a elas. Ele entende que o respeito próprio é a base sobre a qual se constrói toda a dignidade, e que não há nada mais atraente do que um homem que sabe seu valor
e não tem medo de defendê-lo. Nesse novo estado, o empático também percebe que o amor não é um ato de sacrifício extremo, mas uma dança equilibrada, onde cada parte se responsabiliza por sua própria felicidade. Ele deixa de ser o salvador e se torna um companheiro de jornada, alguém que apoia e é apoiado, que escuta e é ouvido. Jung enfatizaria que essa maturidade emocional é um sinal claro de individuação, do encontro com o self verdadeiro, aquele que integra luz e sombra, força e vulnerabilidade. O empático começa a experimentar um novo tipo de liberdade, a liberdade de ser inteiro e verdadeiro, sem máscaras ou disfarces. Ele sente que não precisa mais provar nada a ninguém, nem tampouco carregar o peso do mundo nas costas. Essa leveza nasce da aceitação profunda de si mesmo e da compreensão de que a vida não é um fardo a ser carregado, mas uma oportunidade para crescer, amar e criar significado. Por fim, essa jornada o conduz a um estado de presença e integridade que reverbera em tudo o que faz. Seja no trabalho, nas amizades ou no amor, o homem empático desperto atua com clareza e propósito, guiado por um centro interno sólido que não se abala diante das tempestades emocionais ao seu redor. Jung ensinava que a verdadeira força não é a ausência de emoção, mas a capacidade de sentir sem se perder. Assim, ele deixa de ser vítima da manipulação e do sofrimento não reconhecido para se tornar um agente consciente de sua própria vida. A transformação do empático não é apenas uma vitória pessoal, mas um presente para todos ao seu redor, um farol de integridade que ilumina o caminho para aqueles que ainda buscam sua própria luz. Chegamos ao momento derradeiro da jornada, onde toda a dor, todo o esforço e todo o confronto com as próprias sombras culminam em algo verdadeiramente transformador. É aqui que o homem empático deixa de ser refém de seus padrões destrutivos para assumir o seu poder de forma plena, consciente e sábia. Aquele que antes se perdia na dor alheia agora se reencontra no centro de si mesmo, firme e inabalável. Este despertar não é simples, nem rápido. É uma travessia que exige coragem. Coragem para se afastar das relações que drenam, para dizer não, quando tudo dentro dele quer dizer sim, em nome do amor. É a coragem de estabelecer limites claros, mesmo que isso cause desconforto ou rejeição temporária. Porque o verdadeiro amor, como Jung nos ensinou, nunca pede o sacrifício da própria alma. Ele floresce na integridade e no respeito mútuo. Ao aprender a amar a si mesmo, o empático redescobre a beleza da autonomia emocional. Ele percebe que não é seu papel consertar o outro, nem ser um porto seguro para tempestades que não são suas. Ele entende que pode oferecer presença sem absorver a dor, cuidado sem perder a essência e compaixão sem se anular. Essa é a marca do homem que se libertou da sombra da codependência. Jung dizia que o inconsciente só se torna luz quando trazemos para a consciência aquilo que antes estava oculto. O empático que faz esse trabalho interno não apenas ganha liberdade, ele se torna um exemplo vivo da força que emerge da vulnerabilidade trabalhada, da sabedoria que nasce do autoconhecimento. Ele não é perfeito, jamais será, mas é inteiro, autêntico, verdadeiro. Você que acompanhou até aqui tem a honra de testemunhar essa transformação profunda, pois poucas jornadas revelam tamanha complexidade e beleza. É um privilégio raro olhar para dentro, aceitar o que encontra e escolher caminhar com a cabeça erguida, a alma aberta e o coração firme. Você faz parte de uma geração que aprende a ser sensível sem ser vulnerável, amoroso sem se perder, forte sem deixar de sentir. Se este vídeo tocou algo em você, aquela inquietação interna, aquela chama que pede para ser despertada, convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal para que essa conversa continue. Curta para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem e comente abaixo suas experiências, dúvidas ou insights.
Sua participação é parte essencial deste movimento de homens que se reconhecem, que se fortalecem e que se recusam a ser usados ou descartados. Lembre-se, a transformação não acontece da noite para o dia, mas começa com a decisão firme de não mais se perder. O caminho é longo, por vezes solitário, mas cada passo dado com consciência é uma vitória contra as sombras que tentam nos dominar. Você não está sozinho nessa caminhada. Aqui, somos uma comunidade que valoriza a profundidade, a autenticidade e a coragem de ser quem realmente somos. Que a mensagem de Jung ecoe em sua vida e que você possa, finalmente, viver a empatia como poder e não como prisão. Que seu coração, antes vulnerável e exposto, se torne a fortaleza onde o amor verdadeiro pode habitar, sem medo, sem culpa, sem perda. Este é o convite para que você se torne o homem inteiro que sempre foi. Um homem que sabe que sentir profundamente é um dom, mas que proteger sua alma é um dever. Agora, mais do que nunca, você tem a chance de deixar para trás os ciclos que drenam sua energia e começar a construir uma vida onde sua luz não seja apagada, mas sim amplificada. A jornada do empático não termina com o sofrimento. Ela nasce na capacidade de renascer, de transformar a dor em sabedoria, a perda em poder, o caos em clareza. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por sentir. Que esta semente de consciência floresça em sua alma e que você descubra que o verdadeiro amor, aquele que sustenta e liberta, começa dentro de você. Se inscreva, curta, comente e, sobretudo, seja o homem que ninguém jamais poderá usar ou jogar fora. Seja o homem que honra sua luz, sua sombra e seu destino. Você merece essa vida plena e autêntica.